Olá, seja bem-vindo à nossa aula prática da disciplina de Políticas e Programas Aplicados à Saúde e Nutrição. Eu sou a professora Aline Tibúrcio, eu sou nutricionista e vou acompanhar você nessa disciplina de Políticas e Programas e hoje será a nossa primeira teleaula, tá? Então, eu darei todo o suporte para que você desempenhe essa primeira aula prática de hoje. E qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem, tem um tutor de sala também que vai estar orientando da melhor maneira possível, certo? Então, vamos lá, acompanhando na nossa primeira aula prática. Bom, então, o objetivo da nossa primeira aula prática vai ser o quê? Aplicar um estudo populacional em sala de aula, fazendo assim a ligação entre teoria e prática, tá? Elaborar um instrumento de coleta de dados e fazer a compilação desses meus dados. Então, o que na verdade a gente vai estar trabalhando? Então, eu vou explicar tudo, mas depois eu vou exemplificar para que fique melhor da maneira possível, né? Então, quando a gente viu, que todos os programas de saúde pública, eles sempre, principalmente quando a gente pensa, num POF, na pesquisa de orçamento familiar, no Vigitel, ou até mesmo no INDEF, todas essas pesquisas, elas são baseadas em avaliação do consumo, tá? Algumas delas, ou até mesmo a parte do POF, até da última, de 2009 a 2008 e 2009, ela está bem completinha, que fala desde a parte de crescimento, da parte de avaliação nutricional, mas boa parte das pesquisas mostra que como está o consumo da população em relação à parte de açúcares, de gorduras, Então, hoje, nessa aula prática, o que a gente vai estar vendo? Eu vou mostrar mais uma forma, um simples trecho, de como que é feita essas pesquisas. Então, a gente pega uma população, faz toda essa tabulação, faz toda essa avaliação do consumo de uma população e aí a gente tabula esses dados para depois a gente entender quais os resultados que se obteve dessa nossa pesquisa, dessa nossa tabulação. Então, é isso que você vai aprender hoje, tudo bem? Então, aplicar um estudo, só para a gente poder, voltando lá para o quadro. Aplicar um estudo populacional em sala de aula, fazendo assim a ligação entre teoria e prática. Então, essa teoria é o que a gente vai estar vendo ou até dentro dos programas de saúde pública. E elaborar um instrumento na coleta de dados e depois a gente vai fazer essa compilação dos dados e depois entender qual a forma, o que a gente pode entender dessa população, tá? Vamos lá, continuando. Então, o primeiro procedimento, como que vai ser feito? Nós vamos, então, aplicar, a aplicação de um estudo populacional na sala de aula. Então, vocês vão estar executando essa aula prática entre vocês, tá? Então, como que vai ser esse procedimento? Vocês deverão se dividir em grupos para a elaboração de uma pesquisa de consumo alimentar, tá? A ser realizado na própria sala de aula. Então, o critério aqui é que se desenvolva, então, uma pesquisa de consumo alimentar. Como que a gente pode, dentro das avaliações de consumo alimentar, o que a gente tem? Tá? Então, só para a gente poder fazer um recordatório, só para a gente poder fazer um feedback do que a gente já viu nas aulas anteriores. Quando a gente fala em avaliação do consumo alimentar, nós temos o quê? Recordatório de 24 horas, Porque você precisa saber entender como que é aquela alimentação daquela pessoa nas últimas 24 horas. Então, é uma forma de a gente já poder entender como que é essa avaliação do consumo alimentar dela. Esse é um critério. Uma forma de a gente poder avaliar esse consumo alimentar é através de um outro questionário, que é qual? Questionário de frequência alimentar, Porque é nesse questionário de frequência alimentar que eu tenho lá todos os meus alimentos, dividido por categorias, categorias, e eu tenho lá a frequência que esse alimento ele é consumido, ou se ele é semanal, se ele é diário, se ele é mensal, se ele é raramente, ou se ele é nunca, e se ele for consumido, por exemplo, diariamente ou semanalmente, quantas vezes,
né? Quantas vezes no dia? Por exemplo, eu tenho lá, vou avaliar o meu consumo do arroz de uma determinada população. Ou até mesmo daquele meu paciente que chegou lá para me consultar, para eu consultar ele. Então, vou falar assim, olha, qual é a frequência que você come o arroz? Aí a pessoa vai falar assim, bom, eu consumo o arroz todos os dias. Então, tá, diário. Então, quantas vezes ao dia você consome esse arroz? Geralmente é no almoço e no jantar. Então, você vai lá marcar 2 vezes, né, ao dia. Então, geralmente é essa forma que a gente questiona o paciente na hora de você realizar uma frequência alimentar. Então, a frequência alimentar, ela é um dos parâmetros que a gente usa para avaliar esse meu consumo do meu paciente, tá? Então, além do meu recordatório alimentar, além da minha frequência alimentar, nós temos também o quê? A caderneta de anotações, né? Então, essa caderneta de anotações, ela é um material que o nutricionista ele entrega para a pessoa, para o paciente, enfim, e esse paciente ele registra toda a alimentação que ele teve, e aí, geralmente, a gente estipula, né? Por exemplo, 3 vezes na semana e um final de semana, para a gente poder pegar também os dias atípicos, né? Então, são formas de a gente poder avaliar o consumo alimentar de uma determinada população. Então, eu citei até aqui para vocês três formas de poder avaliar, tá? Nessa aula prática de hoje, o que a gente vai fazer? Olha, primeiro, vocês deverão se dividir em grupos, né, para a elaboração dessa pesquisa de consumo alimentar a ser realizado na própria sala de aula. Cada grupo, então eu sempre peço para que seja feito em uma média em torno de 8 pessoas, tá? Então, cada grupo de 8 pessoas irá elaborar uma questão relacionada a consumo alimentar que deverá ser transcrita no quadro, tá? Então, o que vocês vão fazer? O grupo vai elaborar uma questão. Eu quero saber qual é o consumo, a média, né? Ou se ingere água todos os dias. Tá? Então, cada grupo vai lá, faz uma pergunta e essas perguntas vão ser transcritas no quadro. Tudo bem? Até aí? Então, vamos lá, continuando. As respostas devem ser respondidas com sim ou não ou números. Por que sim ou não ou números? Para a gente poder conseguir ter uma pesquisa fechada. Tá? São perguntas fechadas, que é o que a gente fala. Por quê? Porque se a gente usar perguntas abertas, por exemplo, você toma água no dia? O quanto de água você toma no dia? Então, você consegue fechar esse seu questionário. Agora, se eu falar assim, você ingere bebidas ou você ingere algum líquido no dia? Né? Ou que tipo de líquido você ingere no dia. Então, fica uma coisa muito aberta. Então, a pessoa vai falar assim, eu tomo chá, eu tomo suco, eu tomo água. Então, por que a gente definiu entre sim, não ou em números? Para a gente poder fechar essa pergunta, para que seja, na hora de tabular, fique mais fácil. Porque se fizer uma pergunta muito aberta, perguntas abertas, na verdade, é difícil depois na forma de tabular esses dados, que depois eu vou explicar para você mais para frente. Então, vamos lá, continuando no quadro. Então, as respostas devem ser respondidas com sim ou não ou números. E após todos os grupos colocarem suas questões no quadro, todos os alunos da classe respondem a todas as questões nos papéis que receberam sem se identificar. Não precisa ter identificação, mesmo porque o nosso foco aqui é saber como que a gente vai trabalhar essa pesquisa de consumo alimentar, certo? Bom, depois os papéis serão distribuídos de forma igual entre os grupos e após a distribuição, cada grupo irá fazer uma análise do consumo do grupo estudado, tá? O resultado ele deve ser escrito na forma de percentuais. Então, aqui eu deixei alguma sugestão de perguntas, tá? Não precisa ser necessariamente essas perguntas, é só uma forma de poder nortear você, né, toda a sala, para que vocês consigam, pelo menos, ter um ponto de partida. Então, por exemplo, como que eu posso fazer essas perguntas, tá? Então, aqui é uma sugestão, não necessariamente que isso vocês sejam necessariamente essas perguntas. Então, vamos lá. Quais perguntas seriam? Qual o consumo diário dos seguintes alimentos, tá? Então,
eu coloquei, citei, né? Eu coloquei o arroz, o feijão, o pão, o leite, as frutas, as verduras. Então, eu quero conhecer, né? Se a minha pessoa que eu vou entrevistar, ela tem o consumo diário desses alimentos, tá? Coloquei também o refrigerante, sanduíche, a pizza, o bolo, o café, doces ou balas, chocolate, adoçante, tá? Margarina, manteiga. Aqui é importante a gente poder frisar uma coisa, que geralmente quem consome margarina não consome a manteiga, tá? Então eu deixei esses dois, até mesmo para a gente poder saber qual tem uma frequência maior diária, se é mais a margarina ou se é mais a manteiga, tá? Como que a gente vai, muitas vezes quando você vai perguntar isso para a pessoa sempre, às vezes ela até consome a margarina, mas ela fala que é manteiga, tá? Então, o que é um dos critérios que a gente sempre usa? O que você geralmente passa no pão? Aí a pessoa fala assim, bom, é margarina ou manteiga? Aí a pessoa, bom, margarina. É aquela mais durinha, né? Ou aquela mais durinha, tá? Ou, geralmente, porque a manteiga, ela é mais dura. Mesmo, às vezes, quando você retira ela da geladeira, ela, né, tem a consistência mais dura. Em compensação, a margarina ela já tem uma consistência mais fácil, né, para passar no pão. Ou uma outra sugestão que eu dou é, por exemplo, a margarina ela é mais branquinha do que a manteiga, ela é um pouco mais amarela. Então, você fala assim, bom, o que você geralmente passa no pão? A manteiga ou a margarina? Aí a pessoa vai falar assim, bom, eu passo a manteiga. É aquela mais branquinha? Amarela mais, um amarelado um pouco mais claro, né? Ou aquele amarelo um pouquinho mais amarelo mesmo, né? Aí a pessoa, bom, é a manteiga, é amarelo mais acentuado, então você já vai saber se é manteiga ou margarina, tá? Mas como aqui você está entre a turma de vocês, então assim, fica até mais fácil para você saber perguntar e você facilitar esse questionário. Mas não necessariamente que você vai tabular os dois, tá? Então a gente vai saber em qual o consumo é maior, de manteiga ou a margarina. Mas depois eu vou colocar na planilha para ficar mais fácil para que você consiga visualizar melhor. E o próximo item seria o quê? A maionese. Então, às vezes, muitas pessoas também acabam utilizando a maionese no lugar, né, para passar no pão, enfim. Então, é uma forma que eu pensei da gente poder usar para a gente poder avaliar também como que é o consumo diário dessas pessoas. Ou, às vezes, pessoas que consomem lanches com uma frequência muito grande, né? Então, acaba sendo inserida também essa maionese, tá? Então, continuando lá com os alimentos. Qual o consumo diário também dá? Carne bovina, carne de frango, o peixe ou a carne de porco, né? A carne suína. Então, aqui, por exemplo, não necessariamente que essa pessoa ela vai consumir todos esses alimentos, todas essas carnes diariamente, mas é uma forma da gente poder entender que qual desses tem uma frequência maior, né, diária. Ou também, um outro alimento que eu deixei foi o ovo, certo? E aí eu também pensei em perguntar, né, nesse meu questionário, né, com uma sugestão, esses alimentos, né, por exemplo, as carnes e os ovos, geralmente eles são mais o quê? Cozido, assado, frito, ensopado ou grelhado? Aí a pessoa vai falar, olha, eu geralmente consumo mais a carne de boi frita, tá? Então você vai marcar a carne bovina e o item fritura. E aí deixa os outros itens em branco. Tá? Ou então coloca como um não, tá? Então, só uma forma como que eu coloquei aqui para que fique mais fácil, certo? Então, partindo agora lá para o meu checklist. Fazer a divisão dos grupos, então é uma média aí que eu coloquei de 8 pessoas, até para que fique mais fácil essa interação, né? Esse questionário, né, que for feito. Elaboração das perguntas. Cada aluno responde, então, todas as perguntas. Cada grupo analisa as respostas e monta o perfil de consumo do grupo estudado. Então, na verdade, o que eu quero? Que a sala ela vai ter vários grupos de pelo menos 8 alunos, tá? Se não der para dividir em 8 números pares, né, que fique entre
que fique melhor, né? Mas a ideia é trabalhar o quê? Os grupos, tá? Vários grupos dentro da sala. E depois nós vamos fazer o quê? Voltando lá para o quadro. A tabulação desses meus dados e depois a gente vai discutir essas respostas. Então, o que eu quero? Que vocês vão elaborar um questionário de avaliação do consumo alimentar para a sala. Esse questionário ele vai ser aplicado com as perguntas que vocês fizeram, tanto é que uma sugestão que eu estou colocando aqui para vocês, tá? Depois, vocês vão tabular e com os resultados encontrados, a gente vai poder, então, discutir essas respostas. Então, por exemplo, assim, no grupo A, o grupo A teve um consumo maior de, por exemplo, pizza diariamente, né? Pizza, refrigerante e carnes fritas, né? Carne frita diariamente. Em compensação, o grupo B, o consumo maior foi diário de frutas, verduras e leite. Diário. Então, a ideia é o quê? A gente poder entender qual grupo teve um consumo alimentar baseando-se dentro daquela questionário que vocês fizeram. Tudo bem? Então, e o que se espera dessa minha aula prática, né? Espera-se que ao final dela haja um entendimento sobre a elaboração, como que se faz, né, uma pesquisa, né, de consumo alimentar e de um determinado grupo populacional, né? Então aí a gente também vai conhecer como se vai fazer essa tabulação e também analisar esses meus dados encontrados. Então aqui a gente vai conseguir fazer bem um resumo de aplicar esse questionário, elaborar esse questionário, né, de avaliação do consumo alimentar. A gente vai fazer o que? Uma pesquisa de avaliação de consumo alimentar. Que vocês que vão definir como que vai ser feito, quais as perguntas que podem ser realizadas. Depois vai ser aplicado esse questionário, aplicou. E agora como que a gente vai tabular esses dados? Como que a gente vai conseguir chegar num resultado? Tabulando esses dados que eu vou ensinar aqui para você e depois a gente vai discutir esses resultados, tudo bem? Esses valores ou esses alimentos que teve maior um consumo aí, certo? Então, basicamente, a aula prática ela vai ser feita dessa forma, certo? Então, acompanhe comigo, então eu vou fazer, tá? Esse daqui, gente, só para vocês entenderem como que foi realizado. Eu fiz, tá? No meu, até se vocês quiserem, vamos voltar um pouquinho lá para minha tela. Eu montei no Word, até se vocês quiserem, eu posso até mandar essa planilha aqui, eu já até posso disponibilizar ela. Foi a planilha que eu montei para o meu auxílio em cima daquelas perguntas que eu pensei em fazer com essa minha população, certo? Então, aqui eu coloquei todos aqueles meus alimentos, então arroz, o feijão, o pão francês, né? E aqui do lado, ó, eu coloquei questionário de consumo alimentar diário, tá? Porque a minha ideia é o quê? Conhecer, saber como que é o consumo diário desses alimentos. E aí que eu coloquei os alimentos, coloquei se sim, se a pessoa consome diariamente, e se não, se a pessoa não consome aqui diariamente, tá? Então, nós temos aí o arroz, o feijão, o pão francês. Na verdade, dependendo da região que a gente tem, tá? Então, eu coloquei ou pão francês / caseiro, porque às vezes tem região que se consome muito mais o caseiro ou o pão francês, então a critério. Então, na verdade, a ideia aqui é usar, saber o consumo do pão. O leite também não especifiquei, tá? Porque, na verdade, eu quero saber se a pessoa consome o leite diariamente. A fruta, a verdura, aqui também não especifiquei, tá? Eu quero saber se a pessoa consome fruta e verdura diariamente. Depois aqui nós temos o refrigerante, o sanduíche, a pizza. Então, eu transpus todos os alimentos, né, sugestivos, né, da minha lista e coloquei nessa tabela. O bolo, aqui eu também não mencionei se o bolo é simples, se o bolo é com recheio, tá? Mas se vocês quiserem colocar na pesquisa de vocês, né, na tabulação, também não tem problema.
doces, balas, chocolate ou adoçante, tá? Geralmente a pessoa sempre toma café diariamente, sempre associado ao adoçante, então por isso que eu até pensei em inserir o adoçante aqui. Margarina ou a manteiga, maionese, depois vem as carnes, né? A carne bovina, a carne de frango, a carne de peixe, a carne de porco e o ovo, tá? E o preparo é como o quê? O cozido, o assado, o frito, o ensopado, o grelhado. Então, eu deixei, né? Montei esse questionário no Word e coloquei sim ou não. E aí, de acordo com as perguntas que vocês forem feitas, né, na sala de aula, vocês vão colocar nessa planilha aqui, tá? Uma sugestão. Depois, a gente vem para cá, tá? Essa planilha foi a respondida, certo? Então, eu fiz uma ficha para cada pessoa, certo? No meu caso aqui, mas aí de vocês vão estar com as perguntas inseridas no quadro. Então, o que eu fiz? Eu entrevistei, né, 8 pessoas, certo? Que, por sinal, até mesmo os próprios professores aqui na instituição, tá? Os funcionários e alguns professores. E eu vou agora ensinar vocês a tabular esses dados. Então, eu estou com eles tabulados. Então, aqui, esse é da pessoa 1, né? Então, assim, 2, a segunda pessoa. Então, eu fiz para 8 pessoas, tá? Foram 8 questionários. Tá? 5, 6, 7 e 8. Então, aqui tem 8 questionários que eu apliquei, tá? Para 8 pessoas, E essas pessoas, elas preencheram, então eu perguntei, né, como que era esse consumo, e a pessoa foi assinalando aqui. Então, por exemplo, essa pessoa, ela consome arroz diariamente, verdura, olha, ela não consome diariamente, tá? Vamos ver, o bolo não, o café não consome diariamente, bala também não, a maionese não, tá? E, então, o que a gente faz? Tive todos os meus questionários, né, respondidos. Então, o que eu fiz? Eu vou, então, lá para o meu Excel, tá? Deixa eu só abrir aqui. Deixa eu aumentar para ficar mais fácil. E aí, eu repeti esses meus alimentos aqui, que é o que vocês vão também colocar, de vocês. Coloquei, então, nessa planilha, tá? E aqui, então, eu vou tabular. Então, até vou tirar o não, porque eu quero só saber o meu consumo diário, tá? Então, o que eu venho aqui, ó? Então, nessa minha ficha, eu vou contar quantas pessoas responderam sim para o arroz. Então, ó, foram 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, 8 pessoas, tá, responderam que consomem o arroz para mim. Então, eu coloco lá, número 8, certo? E eu vou fazer isso com todos os outros alimentos que eu coloquei nessa minha planilha. Então, por exemplo, o feijão, 1, 2, ó, uma pessoa não. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Então, 7 pessoas consomem feijão diariamente, tá? E isso eu vou fazer com os demais alimentos. Então, por exemplo, com o pão. O pão, tanto francês quanto caseiro, né? Coloquei aqui, então tem, ó, 1, 2, 3, ó, 3, 4, 5, 6. Então, 6 pessoas responderam que consomem pão diariamente. Agora, vamos lá para o leite. 1,
2, 3, 4. 4 pessoas consomem leite diariamente. Então, eu venho e jogo aqui o meu 4, certo? Fruta. Agora, vamos lá ver se as pessoas... Como que é a ingestão de frutas diário pelas pessoas. 1. 2, 3, 4, 5. Então, eu venho aqui, coloco o número 5 aqui, que é o valor total. Agora, vamos para verdura. Verdura 1, 2, 3, 4, 5. 5 pessoas consomem verdura diariamente. Agora, vamos para o refrigerante. Refrigerante. 1, 2, 3, 3 pessoas consomem refrigerante diariamente. Agora, vamos para os sanduíches. 2, tô só circulando aqui para não perder na linha. 2, 3, 4, 5, 5 pessoas consomem sanduíche diariamente. Até uma outra pergunta que você pode usar é, por exemplo, realiza café da manhã diariamente, ou você substitui os lanches no jantar, né? Você substitui o jantar por lanches. Então, são também perguntas sugestivas aí que você pode também colocar no seu questionário de consumo alimentar, tá? São ideias que eu tô citando. O bolo, agora vamos pro bolo. Consumo diário do bolo. Ó, 1, 2, 3, 3 pessoas para o bolo. Café. Fica mais fácil para visualizar aqui. Bom, café é a pessoa que não toma. 1, 2, 3, 4. 4 pessoas no café. Doces e balas. 1, 2, 3. 3 pessoas consomem doces e balas diariamente. E o chocolate? Vamos ver. Essa pesquisa ela foi feita também com tanto com homens quanto com mulheres, tá? Também é uma forma de poder investigar, um consumo maior de chocolate, doces mais para homem, mais mulheres, também é outra forma, tá? Então, chocolate. Nós temos aí 1, 2, 3, 4, 4 pessoas. Adoçante. 1, 2,
uma pessoa. Adoçante, apenas uma. E margarina, aqui nesse caso, teve uma pessoa. Aqui, na verdade, a pessoa ela respondeu tanto margarina quanto manteiga. Tá? Então, a gente considera como tabulou com os dois, porque às vezes também ela usa, vamos supor, até mesmo a margarina para preparar o alimento, né? Para refogar alguma coisa, carne, enfim. Então, ela coloca a margarina, uma, duas, três, três pessoas na margarina. Agora vamos na manteiga. Manteiga. Aqui teve uma, duas, três, quatro, cinco, seis pessoas. Agora, maionese. Maionese, uma, duas, três, quatro, pessoas. Metade da população consome maionese. A carne bovina. Aqui, essa pessoa ela respondeu carne bovina, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, seis pessoas consomem a carne bovina. Vamos pegar carne de frango. Frango também, diariamente, às vezes pode ser que essa pessoa também pode, por exemplo, fazer um lanche, um sanduíche que vá frango, tá? Então, frango, um, dois, três, quatro, cinco, seis. Vamos lá para o peixe agora. Peixe diário. Uma, dois, três. Carne de porco, a carne suína. Uma, duas, três, uma, duas, três também. Agora o ovo. Deixa eu só errar um pouco mais a tela aqui. O ovo. Uma, duas, três, quatro, cinco, cinco pessoas. Agora vamos para a forma de preparo desses meus alimentos, né? Então aqui a pessoa, ela colocou o cozido, o assado, o frito, ensopado, grelhado.
Então, a gente coloca 1 para cozido. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 para cozido. Para assado. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Agora, frito. Às vezes também pode ser a batata frita, a pessoa consome todos os dias, ou um legume frito, às vezes na hora do almoço, né? Então, às vezes acaba sendo mais de um alimento frito aí, numa única, às vezes, refeição, né? Então, frito. 1, 2, 3, 4, 5, 5. Ensopado. 1, 2, 2 ensopados. E mais um que ficou faltando aqui, que é o grelhado. Deixa eu até acrescentar. Só tirar o negrito. Então, vamos ver lá do grelhado. 1, 2, 3, 4, 5, 5 pessoas das 8 consomem, então, o grelhado. Bom, então a gente vem pra cá, tá? Então a gente viu que... só centralizar aqui para ficar mais fácil. Tá? Então, dessa minha população total aqui, pelo menos 8 pessoas que foram entrevistadas, todas elas consumiam arroz todos os dias, na verdade aqui o meu critério foi o sim, mas também se vocês quiserem tabular o não e o número de vezes, também fica de acordo com o que vocês perguntarem, né, durante a aula prática, entre vocês no grupo. Então, tudo bem, agora eu fechei. Como que eu vou montar, por exemplo, eu quero saber o percentual de consumo desse meu alimento, tá? Como que eu vou fazer? Eu vou fazer o valor do percentual de cada um, né? Então, por exemplo, aqui, se 8 pessoas, né, consumiram arroz, então, significa que 100% dessa minha população, ela consome 100% ela consome, desculpa. Então, 100% consome o arroz, né, diariamente. E agora, se 7 pessoas consomem feijão, como que eu vou transformar isso em porcentagem? Então, uma regra simples, né, que daria pra gente fazer é o quê? Deixa eu até abrir a calculadora para ficar mais fácil. Então, vamos lá. Já vou fazer um rascunho aqui para ficar melhor para vocês entenderem. Então, por exemplo, 8%, 8 pessoas é 100% da minha população, certo? Porque eu entrevistei 8, meu público foi 8. E se 7 equivale a X, certo? Então, aquela regrinha básica, né? Então, que vai dar 7 vezes 100,
700 dividido por 8. Então, a gente vem aqui, 700 dividido por 8. 700 dividido por 8. Dá 87,5. Então, aqui, ó, 87,5% da minha população consome 87,5% da minha população consome feijão diariamente. E o mesmo eu vou fazer com todos os alimentos, tá? Então, vamos lá. Então, sempre vai ser, por exemplo, ó, 8. Sempre vai ser 8 para 100%. Se 6 pessoas consomem um pão, né, que deu lá na minha tabela, vai ser X. Então, aqui vai ser 8x, né? Então, 6 vezes 100, 600. Então, 600 dividido por 8, então vai dar, olha aqui, vai dar 75, tá, por cento. Então, é isso que a gente vai estar fazendo com todos os números, tá? Então, eu venho aqui na minha tabela e coloco 75%, tá? Vamos fazer com os demais. O leite deu apenas 4 pessoas que consomem, então, mesma coisa. Então, 8, 4 para X. Então, 400 dividido, né? Então, vai dar 8 vezes X, 8x. 4 vezes 100, 400. Então, X vai ser 400 dividido por 8. Vai dar 50. Tá? Então, metade da minha população aí consome leite todos os dias. Então, eu venho pra cá e coloco 50. 50%. Fruta deu 5, né? 5 pessoas consomem. Então, sempre vai ser 8 para 100%. Não sei se vocês estão conseguindo entender aí. E 5 para X. Quero saber qual é o percentual para 5 pessoas, né? Que daria para 5 pessoas. Então, vai dar 8x para 500. Então, vai ser 500 dividido por 8. Então, a gente vem lá aqui na calculadora, 500 dividido por 8, dá 62,5. 62,5. Então, eu venho aqui, tá? Como aqui a gente já tem o 5, a gente repete. Aqui também, ó, 62,5. Tem mais algum 5? 62,5. Aqui, mesma coisa. 4, aqui tem assim, ó, tem mais 4, pra gente poder não precisar fazer a conta de novo. 50%. 50%. Né? Agora, 3. Se 3 pessoas consomem, né, meu produto, então, vamos lá, mesma coisa, 8 para 100%, 3 para X. Então, vai dar 300 dividido por 8. 37,5, ó, 37,5 seria por cento, né? 37,5, aqui também. 37,5. 37,5 e aqui teve um... Ok, agora uma pessoa só. Então, uma pessoa só equivale ao quê? Daria, vamos já fazer direto, então vai dar 100, né?
que é 8x, 100 dividido por 8. 100 dividido por 8 vai dar 12,5. Tá? Então, vem pra cá. 12,5. Ver se tem mais algum. Não. 6 pessoas. Então, vamos lá de novo. 8 para 100% e para 6 pessoas. Daria quanto? Então, aqui a gente vai ter 800 dividido por 6. A gente até tinha feito ali, né? 75%. 75. Aqui também. Aqui também. Certo. Aqui tem 62,5. E agora, 2 pessoas. 2 pessoas vai dar 200 dividido por 8, né? Pela regrinha de a gente achar o percentual. 200 dividido por 8 vai dar 25. Então, 25% da minha população. Tá? Então, o que a gente descobriu aqui? O percentual. Deixa eu colocar o percentual aqui em cima para ficar mais fácil, para não ter que colocar o número aqui. Tá? Bom. Tá? Então, o que a gente viu? Que 100% dessa minha população... Deixa eu até ampliar um pouquinho mais para ficar mais fácil para vocês visualizarem, tá? Então, o que eu vi? Que 100% dessa minha população, ela consome arroz diariamente, tá? Em contrapartida, não são todas as pessoas que consomem o feijão todo dia, né? 87,5%. Aí o pão, 75% dessa minha população. E assim a gente consegue delimitar esse meu percentual, tá? Se eu quiser parar aqui, ok, tá? Porém, eu quero fazer uma tabela, tá? Então, eu posso criar aqui, né, montar essa minha... Posso colocar um título para essa minha tabela, deixa eu só colocar uma borda, aqui, ó, tá? Todas as bordas, enfim, tá? Tem uma tabela porque é uma forma da gente poder visualizar que existe aí esse percentual e para a gente poder... Chegou nessa população. Então, nesse grupo aqui, eu cheguei nesse meu consumo alimentar. Agora, uma ideia que eu até gosto, que fica até mais fácil, tá? Deixa eu até tirar a tabela aqui. É fazer um gráfico, tá? Que fica até mais fácil a visualização. Então, o que eu venho? Eu venho, seleciono o alimento, tá? E seleciono os meus itens, dou um Ctrl, e seleciono a segunda coluna, tá? E aí eu venho e inserir gráfico. Aí no gráfico, eu vejo qual gráfico que poderia... ele só não está ativo, né? Vamos ver aqui. Tá, é isso que eu queria. Vou pegar aqui. Vamos lá selecionar aqui. Ai, desculpa, gente.
A gente seleciona e vamos para os gráficos, tá? Aqui. Então, aqui ele montou para mim o meu gráfico, tá? Vamos só ampliar aqui para ficar mais fácil. Tá? E daí, eu venho... deixa eu só ampliar, acho que pegou tudo. Tá. E aí, tá, montei esse meu gráfico. Tá, agora eu vou mexer nesse meu gráfico, tá? Então, eu quero tirar a borda sem linha, tá? Eu quero o percentual dele. Deixa eu só diminuir aqui. Bom, mas então, aqui, eu queria tirar essa linha aqui do meio. Eu posso tentar colocar um colorido aqui, ó. Olha lá, tá? Ele vai mudando, só que daí eu preciso colocar legenda nele. Tá? E aí você vai... vendo qual tipo de modelo que você quer, tá? Vamos pegar aqui, voltar para aquele, tá? Se eu quiser trabalhar com um gráfico, deixa eu mudar aqui, ó, alterar o meu tipo de gráfico, quero colocar em pizza, tá? Ah, tem 3D, e aí eu vou vendo qual que eu quero. Tá? Tá? Então, aí vai você ver a forma como você gostar. Deixa eu só voltar para o meu gráfico para ficar mais fácil aqui para visualização. Então, então aqui a gente consegue ter uma visão de como que está a ingestão desses alimentos que eu estipulei nessa minha população, certo? Então, a gente observa lá que, por exemplo, desse meu grupo de 8 pessoas, tá? Vamos ver, ó, o consumo praticamente diário foi do arroz, né? A gente tem ele aqui. Em compensação, a gente tem, por exemplo, vamos para a forma de preparo desses alimentos. O cozido e assado é o que predomina, né? O frito já não é tanto, né? Com em torno de quase 63%, né? Mas se a gente for pensar, é um grupo que hoje tem uma população, tem um consumo de uma alimentação legal, né? Talvez se a gente for pegar, vamos observar lá as frutas. As frutas, qual que é a recomendação? Geralmente a gente sempre estipula, né? Não, a gente não, né? Mas os órgãos, eles sempre colocam em torno de pelo menos 3 a 5 porções no dia de fruta. E essa população aqui, das 8 pessoas, só 5 consomem frutas diariamente. Então, será que realmente a gente consegue ver que é uma população que tem uma alimentação legal? Tá? Com apenas 63% das pessoas consomem frutas diariamente, tá? E aí, olha, por exemplo, até quase igual as pessoas que consomem o sanduíche, né? Que o sanduíche acaba sendo diariamente, né? Com em torno de 63%. Então, olhando, visualizando pelo meu gráfico, o que eu consigo observar? Que é uma população que tem um consumo grande, né, de gorduras, até mesmo pela questão da manteiga, né? Que ela tem, ó, em torno aí de
50%, então metade dessa minha população, aliás, desculpa, 75%, tá? Minha manteiga, né? Deixa eu só ampliar um pouco aqui para vocês conseguirem visualizar melhor esse meu gráfico, tá? Acho que ficou mais fácil, certo? E a gente tem, por exemplo, consumo de leite é baixo, né? Consumo de verduras e frutas, olha, quase aí 62,5%, então é um consumo baixo aqui desse meu alimento, tá? O feijão, que poderia ser diário, ele não é, né? Então acaba sendo mais o arroz. É lógico que aqui eu não especifiquei a frequência, quantas vezes no dia ele come arroz, né? Mas às vezes essa pessoa ela só almoça. Às vezes ela substitui, esse meu perfil desse meu público é consumir mais o arroz no almoço e, em contrapartida, por exemplo, o pão, a gente viu que ele tem... deixa eu pegar o percentual aqui. O pão é em torno de 75%, né? Então, ele é um percentual até alto, mas a gente poderia até investigar se essa pessoa ela substitui esse jantar por lanches, tá? Então, tudo isso tem que ser... É uma forma da gente poder entender e visualizar como que fica melhor, como que se caracteriza essa minha população com base nesse meu consumo alimentar, tá? O que a gente pode observar aqui também? A manteiga teve um consumo alto, a carne bovina e a carne de frango, né? Nesse meu grupo aqui foi o que teve uma ingestão maior, né? Consumo diário maior. A carne de peixe e a carne de porco já não é tanto, tá? O frito ele também acaba sendo quase junto com o cozido, assado, o grelhado, mas o ensopado é quase pouco, ó, é um valor pequeno. Então, por aqui a gente consegue até mesmo caracterizar essa minha população, tá? Por exemplo, o ovo ele entra aqui como, ó, até tem um consumo um pouquinho mais que metade da população, em torno de quase 63%, 62,5%. Né? Adoçante, embora foi uma pessoa só, porque foi bem a pessoa que provavelmente ela usa esse adoçante no café. Mas em contrapartida, o café, se a pessoa não usa adoçante ou ela toma puro, ele toma com açúcar. Né? Então, são 4 pessoas que têm esse consumo. Então, o que é interessante avaliar aqui é mesmo essa característica dessa minha população. Tá? Então, refrigerante diário, então a gente nota que esse hábito alimentar, esse consumo alimentar, não é tão como se fosse não é tão positivo, né? Então, o refrigerante aí, essa pessoa, são 3 pessoas, elas consomem refrigerante todos os dias, de 8, ou seja, 37,5% dessa minha população, elas consomem refrigerante diariamente, né? Então, é algo que a gente precisa se atentar, que o hábito alimentar desse meu grupo aqui que eu pesquisei não é bom, né? Embora a gente pegue ali a fruta e verdura, tá super baixo o consumo. Eu considero como baixo, tá? Porque 62,5% da população é baixo. Na verdade, o ideal é que deveria que todas as pessoas tivessem um consumo de pelo menos uma porção de frutas diariamente, tá? Então, o que a gente pode observar aqui? Então, tentando jogar essa parte prática que a gente viu aqui da elaboração de um questionário, com a tabulação, né, a gente montou, aplicou esse questionário, tabulou e agora a gente vem para essa visualização. Por isso que eu acho interessante a gente trabalhar com essa parte do gráfico, que fica mais fácil, tá? De você visualizar, porque às vezes só quando você coloca na tabela, você não consegue ter uma noção muito, né, de como seriam esses valores. E exatamente são essas tabelas, esses gráficos, que são demonstrados na forma das pesquisas, né? Quando os programas mesmos, eles colocam isso, né? Então, por exemplo, nas pesquisas do POF, né, que é pesquisa de orçamento familiar,
está sempre apresentado os dados em barras, como eu coloquei aqui para você, né? Então, é uma forma de a gente poder entender uma forma mais prática, né? E ver como que está o consumo de um determinado alimento. É lógico que aqui a gente usou o alimento, mas a gente poderia usar a frequência do jantar é diário, né? Ou a frequência do consumo enfim, aí veja o que vocês quiserem perguntar com base dentro de avaliar esse consumo alimentar. Então, para a gente poder entender como que são feitas essas pesquisas, né, baseado nesses programas de saúde, são isso, né? Eles faz amostras, eles fazem pesquisas com a população, ou do Brasil todo, ou de uma determinada localização, de uma determinada área, de um determinado estado, ou de uma determinada cidade, né? E isso é coletado, lógico que aqui é uma amostra muito pequena, né? Então, geralmente as pesquisas de POF, eles pegam são regiões do país todo, né? E nessas pesquisas do POF, ele já até avalia muito como que é o hábito por região, cada região do país, né? Entre homens e mulheres, entre faixas etárias, entre crianças, adolescentes, adultos, né? Então, são dados que são coletados, são tabulados, depois para a gente poder entender como que está o perfil dessa minha população, tá? Então, assim, a olho aqui, como a gente viu dentro desse meu público, né, de funcionários, né, dentro daqui da instituição, a gente observa que não está numa alimentação, num consumo alimentar muito favorável, né? É o que a gente pode observar de refrigerantes sendo consumidos diariamente, né? São lanches consumidos diariamente, e isso eu quero que vocês façam essa transposição para a população de vocês, para dentro da sala de aula, certo? Então, ficou claro como fazer, né? Como definir isso, né? Lógico que a gente está colocando aí um grupo, mas se vocês quiserem dentro do próprio grupo de vocês, de separar entre sexo masculino, sexo feminino, e fizer, né? Tem várias formas de se trabalhar. A ideia mesmo de trazer essa aula prática é que você entenda como são feitos os programas de saúde. Tá? Nós temos aí o Vigitel. Esse Vigitel ele é feito não é aplicado um questionário para a pessoa responder. Essa pessoa ela responde por via telefone, né? Então são várias formas que a gente pode entrevistar essa pessoa, né? Geralmente frequentemente são feitos os censos, né? Avaliação de renda familiar, nível de escolaridade. Então tudo isso a gente consegue, a base é essa, você vai montar um questionário, né? Você tem a tabulação desses questionários e aí você vai interpretar o que esses dados mostraram então para você, né? Então a gente viu aqui que essa população tem aí um consumo frequente de arroz, lógico, diário, mas o pão também ele acaba sendo uma coisa diária, mas uma coisa que me chama a atenção, porque frutas e verduras, né, olhando lá pela minha tabela, deixa eu só colocar, ver se a gente aumentar aqui, tá? Aqui, ó, tá? Fica mais fácil. E uma coisa também que chama atenção, por exemplo, carne bovina e a carne de frango são uma das carnes, aqui pelo menos, né, nesse meu público aqui que eu pesquisei, é um consumo muito grande, né? Lá, a carne bovina em torno de 75% dessa minha população consome, tá? Então, e a gente observa também que provavelmente essa carne ela pode ter sido ou cozida, assada ou até mesmo frita ou grelhada, né? Então, assim, a gente não delimitou, não cruzou o alimento com a preparação. Mas é só para vocês entenderem mesmo como que é feito, tá? Mas depois, se vocês quiserem fazer algo mais detalhado, isso fica a critério de vocês, tá? Mas, então, por exemplo, carne de peixe, que seria um consumo muito melhor, desde que se fosse ensopado, ou grelhado, ou assado, tem menor consumo por esse meu público, né? Então, a gente observa, assim, que tem um consumo muito maior de carne bovina, carne de frango, tá? A manteiga também é um alto consumo, né? O sanduíche, né? O sanduíche, na verdade, foi assim que eu me
até fiquei até assustada com a questão da frequência desses sanduíches, né? Então, por exemplo, quase 63% da minha população, mais da metade da minha população consome sanduíche todos os dias, tá? Então, a gente observa aqui que o hábito alimentar desse meu público aqui, né, pode ser melhorado, tá? Então, gente, eu espero que tenha ficado claro, né, essa forma dessa aula prática. Tá? Espero que tenha entendido como que foi feito. E é como eu falei, na verdade uma ideia essas perguntas que eu coloquei, mas isso não impede que você mesmo faça aí com o seu grupo as perguntas que vocês tenham interesse, mas que sejam baseadas dentro da questão do consumo alimentar. Tá? Eu posso avaliar no próprio roteiro de aula prática, ele menciona um número. Então, por exemplo, assim, número de uma outra ideia de pergunta. Número de refeições que faz durante o dia, né? Às vezes tem pessoas que consomem apenas 3 refeições, café da manhã, almoço e janta, né? Ou, às vezes, e a janta, às vezes, nem é como é o almoço, com uma alimentação completa, arroz, feijão, uma carne, enfim, a salada, tá? Então, assim, tem N perguntas que podem ser trabalhadas, podem ser feitas, né? Aqui eu não mencionei o número, né? Mas também não tabulei um não, tá? Mas se eu quisesse também tabular um não, também ficava a critério. Você abriria mais uma coluna aqui dentro dessa minha tabela. Então, assim, são formas, mas só para a gente poder entender que como é feito uma avaliação de consumo alimentar, tá? Que isso são meios, até mesmo muitos artigos, a ideia inicial é feita dessa forma, né? Você vai lá, você tabula esses dados e aí através das tabelas e os gráficos você consegue delimitar, então, esse teu perfil, né, de público. Tudo bem? Bom, então espero que vocês tenham aprendido, né, entendido como que se faz isso. A dúvida que vocês tiverem, vocês mandem para o tutor, tá? E a gente, a gente vai estar conversando, então, nas próximas aulas, então, falando dos próximos temas. Então, a gente fechou, né, sobre a parte do consumo alimentar e dos programas, né, de saúde. Tudo bem? Eu aguardo vocês, então, até a nossa próxima aula prática. Até mais!